Sinais de que você está no caminho certo. Hoje vamos examinar vários sinais que mostram que você está no caminho certo. No entanto, o primeiro sinal não é tanto um sinal de que você está no caminho certo, mas sim uma espécie de ressalva em relação ao sofrimento. Infelizmente, quando as pessoas passam por algum tipo de sofrimento em suas vidas, automaticamente concluem que estão no caminho errado, porque estão sofrendo de uma forma ou de outra. No entanto, isso não é necessariamente verdade. O sofrimento é a razão pela qual começo com este ponto. As pessoas tendem a acreditar que, porque estão sofrendo de alguma forma, estão no caminho errado ou fazendo algo errado, mas isso não é verdade. Estar no caminho certo não significa que você nunca sofrerá. Estar no caminho certo e justo diante de Deus na vida não significa que você nunca passará por profunda dor e sofrimento. Estar no caminho certo e justo diante de Deus na vida não significa que você nunca passará pelas águas profundas da vida. Estar no caminho certo e justo diante de Deus na vida não significa que você não passará nunca pelas chamas mais intensas da vida. Enquanto prego esta mensagem, há pessoas que estão sofrendo. O que torna o sofrimento e a dor tão complexos é que eles vêm em tantas formas e tamanhos diferentes. Devido ao grande número de pessoas que estão me ouvindo agora, é praticamente impossível me referir ao sofrimento individual de cada pessoa. No entanto, há uma definição de sofrimento que encontrei durante minha pesquisa sobre esse tópico, que abrange todas as formas de sofrimento, desde as formas mais graves até as mais leves. A definição é a seguinte: o sofrimento é ter o que você não deseja e desejar o que você não tem. As pessoas tendem a ter a falsa suposição de que, se passarem por qualquer forma de sofrimento ou por provações e tribulações, estão no caminho errado. Mas isso não é verdade. A vida de Jó testemunha isso. Jó era um homem rico que vivia em uma terra chamada Uz, com sua grande família e rebanhos extensos. Ele era descrito como irrepreensível e íntegro, sempre cuidadoso para evitar fazer o mal ativamente. Foi exemplar em sua conduta durante seu tempo, sendo tão bom quanto possível. Um dia, Satanás, o adversário, apareceu diante de Deus no céu. Deus se vangloriou com Satanás sobre a bondade de Jó. Mas Satanás argumentou que Jó era bom apenas porque Deus o havia abençoado abundantemente e o havia protegido. Satanás desafiou Deus, pedindo permissão para punir Jó e tomar tudo o que ele tinha, alegando que Jó então amaldiçoaria Deus. Imagine que há um diálogo no mundo espiritual acontecendo sobre Jó e seu futuro, enquanto Jó não tinha conhecimento dessa conversa. Deus permitiu que Satanás atormentasse Jó para testar essa afirmação audaciosa, mas proibiu Satanás de tirar a vida de Jó no processo. Durante o curso de um único dia, Jó recebeu 4 mensagens, cada uma trazendo notícias separadas de que seu gado, servos e seus 10 filhos haviam morrido devido a invasores ou catástrofes naturais. Jó rasgou suas vestes e raspou a cabeça em luto, mas ainda abençoou a Deus em suas orações. Jó perdeu sua família e riqueza em um único dia. Jó sofreu. Ele sofreu como nenhum outro homem. Embora ele tenha sofrido, isso não significa que ele estava no caminho errado. Na verdade, ele estava no caminho certo, fazendo coisas certas, honrando a Deus e sendo íntegro. Ainda assim, ele sofreu mesmo estando no caminho certo. A verdade é que não sei por que você está passando pelo que está passando, e não tenho respostas para as coisas negativas e terríveis que aconteceram em sua vida. A verdade é que você não obterá respostas para essas perguntas até estarmos no céu. Uma esposa perde o marido para o câncer apenas 1 ano após o casamento. Uma mãe tem 4 abortos espontâneos, e a única coisa que ela deseja em sua vida é ter um filho, mas não consegue ter um filho próprio.
Ela passa pela alegria de descobrir que está grávida e também passa pela dor de descobrir que teve um aborto espontâneo. Um homem fica doente e fica acamado 24 horas por dia, incapaz de trabalhar, de andar, incapaz de fazer qualquer coisa. Um casamento desmorona. Um desastre financeiro acontece. Pais têm que enterrar múltiplos filhos. Sofrimento e dor são experiências profundamente difíceis e, muitas vezes, inexplicáveis. Não podemos entender completamente o motivo pelo qual essas coisas acontecem, mas é importante lembrar que o sofrimento não é necessariamente um sinal de estar no caminho errado. Jó é um exemplo de alguém que sofreu, apesar de ser uma pessoa justa e íntegra. Às vezes, a vida nos apresenta desafios avassaladores e é importante buscar apoio, compreensão e solidariedade durante esses momentos difíceis. O sofrimento é algo importante de se entender, especialmente como cristão. Deus não promete uma vida sem desafios, nem promete que nunca sofreremos depois de renascermos. No entanto, Ele promete nunca nos abandonar. Jó estava no caminho certo, mesmo passando por tudo o que passou. Deus amava Jó e se agradava dele, mesmo em meio ao sofrimento. Portanto, não veja a dor ou o sofrimento como um sinal de que você está no caminho errado ou fazendo algo errado. Descanse na certeza de que se Deus está ao seu lado, quem poderá se opor a você? Confie no fato de que Deus nunca o abandonará, nem o desamparará. Isaías 43, 2, 3. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Essa é a essência do meu primeiro ponto. Observe a escolha das palavras do profeta. Quando passares pelas águas, e quando passares pelo fogo, não se, mas quando. Em algum momento ou outro na vida, enfrentaremos desafios, mas podemos encontrar conforto na promessa de que Deus estará conosco durante esses momentos difíceis. Durante sua caminhada cristã, você enfrentará desafios, passará por situações difíceis, e o fato de estar passando por elas não significa que você fez algo errado, que Deus não o ama mais, que Deus o abandonou ou que você está no caminho errado. Vivemos em um mundo caído e quebrado, e por vezes coisas ruins acontecem. No entanto, Deus nos assegura que quando isso ocorrer, Ele estará ao seu lado, não o abandonará e não o desamparará. O salmista afirma no Salmo 23, 4: Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, teu cajado e teu bordão me consolam. Observe como o salmista não diz: não temerei o mal porque não existe mal. A verdade é que o mal existe. Vivemos em um mundo caído, onde o sofrimento, a dor e o desgosto têm lugar. No entanto, a razão pela qual o salmista não teme o mal é porque Deus está com ele, pois tu estás comigo. Portanto, mesmo que você esteja passando por algum tipo de sofrimento, lembre-se de que isso não significa que você está no caminho errado. Mas se agradar a Deus é sua prioridade número 1, você está no caminho certo. Uma das evidências mais claras e inconfundíveis de que você está no caminho certo é que seu objetivo principal na vida é agradar a Deus e não as pessoas. Gálatas 1:10 diz: Pois, busco eu agora o favor dos homens, ou o de Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo tinha como prioridade principal agradar a Deus e não agradar aos homens. Ele se recusava a adaptar sua mensagem para agradar sua audiência, preocupando-se mais em agradar a Deus. Como cristãos, devemos adotar a mesma abordagem em nossas vidas pessoais. Se você perceber que está vivendo sua vida de forma a tentar agradar colegas, amigos, família ou o mundo em geral mais do que deseja agradar a Deus, você pode não estar no caminho certo.
Mas se agradar a Deus é sua prioridade número 1, isso é um sinal de que você está no caminho certo. Você está, de fato, no caminho certo. O apóstolo Paulo nos encoraja a buscar a aprovação de Deus acima de tudo. Não comprometa a sua fé. Não comprometa a palavra de Deus. Recuse-se a ser um cristão que distorce a palavra de Deus para ser aceito pelos outros. Recuse-se a ser um cristão que faz concessões nos padrões da palavra de Deus para ser aceito pelo mundo, mesmo que isso signifique andar sozinho ou ser um excluído. Devemos nos concentrar em agradar a Deus em nossa jornada de vida, não agradar aos homens ou mulheres. Um dos sinais mais relevantes espiritualmente de que você está no caminho certo é quando para de tentar agradar aos outros. O apóstolo Paulo não tentou agradar aos outros ou ao mundo. Jesus também não tentou agradar aos outros ou ao mundo. Se você se encontra focando apenas em agradar a Deus, isso é um sinal de que está no caminho certo, porque a maneira como você vive sua vida será diferente quando agradar a Deus for a sua prioridade número 1. Agora, quanto às pessoas cuja prioridade é agradar a Deus, elas geralmente vivem de acordo com os princípios e valores da fé cristã. Isso pode se traduzir em atos de amor, compaixão, justiça e serviço aos outros. Elas buscam crescer espiritualmente, estudando a Bíblia e orando, e procuram viver de acordo com os ensinamentos de Cristo em todas as áreas de suas vidas. Focar em agradar a Deus pode levar a uma vida de significado, propósito e paz espiritual. Eles não vivem suas vidas como os outros, evitam o que é maligno e perverso e buscam coisas que são santas e justas. Eles evitam coisas que são perecíveis e corruptíveis e buscam coisas que são eternas e incorruptíveis. A vida de alguém que busca agradar a Deus é uma vida no caminho certo. Se o seu desejo é fazer com que Deus se agrade de você, isso é um sinal de que você está no caminho certo. A terceira e última indicação maravilhosa de que você está no caminho certo com Deus é que você está trilhando um caminho estreito. Lembre-se das palavras de nosso Senhor e Salvador, registradas em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O caminho largo é o caminho fácil e também o caminho popular. O fato de que todos o fazem não é uma prova de que o que estão fazendo está certo. O fato de que todos têm relações sexuais antes do casamento não significa que isso esteja certo de acordo com o Senhor. O caminho estreito é aquele que segue os princípios e ensinamentos de Deus, mesmo que seja menos percorrido. Se você está comprometido em seguir esse caminho estreito e viver de acordo com os valores e princípios divinos, isso é um sinal claro de que você está no caminho certo com Deus. Que todos ouvem músicas seculares não significa que seja certo fazê-lo. Na verdade, alguns dos maiores artistas secular estão envolvidos em cultos e adorações que não são alinhados com a fé cristã. E ainda assim, cristãos estão ouvindo suas músicas. O fato de que todos o fazem não é uma prova de que o que estão fazendo está correto. Pelo contrário, o povo de Deus sempre foi uma pequena minoria neste mundo. A razão para isso não é difícil de descobrir. O caminho da vida é estreito, solitário e custoso. Seguir a Cristo terá um custo. As razões para isso são que o caminho estreito é, de fato, apertado e limitado, e não podemos viajar com nossa bagagem de pecado e amor por este mundo. A única coisa que podemos levar é a nossa cruz. No entanto, na Broadway, podemos manter nossas bagagens de pecado e mundanismo. Na Broadway, podemos manter nossos pecados secretos e prazeres ímpios. Você está seguindo um caminho que o obrigou a renunciar a coisas ímpias em sua vida? Você está seguindo um caminho que lhe permite buscar a retidão e a santidade?
Este caminho não significa que você será 100% perfeito, pois sabemos que não existe uma pessoa que seja 100% perfeita. No entanto, se a direção da sua vida está voltada para a santidade e para seguir os princípios e valores que refletem a vontade de Deus, você está no caminho certo.